Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para uma aulinha de história. Chamei para fazer uma revisão hoje com vocês, porque o nosso conteúdo já acabou. Apesar da maioria, não ter tido dúvida, chamei ele para repassar o conteúdo com vocês do capítulo 3 e capítulo 4. Então, eu quero que vocês peguem aí para mim o livro de vocês e abram na página 104. Aqui, ó. Vamos lá? Aqui tá falando o quê? Que o Brasil ele estava se desenvolvendo, algumas pessoas já estavam indo para a cidade, produção de café era o que estava movendo a economia do Brasil naquela época. Já tínhamos passado pelo ciclo, alguns ciclos econômicos, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar e do ouro, e agora estávamos no ciclo do café. E aí, mas essa questão dos escravos vinha incomodando muita gente. Muitas pessoas achavam desumano a forma como eles eram tratados, e essa questão de movimentos abolicionistas foram crescendo pelo Brasil. Os escravizados eram muito maltratados. A gente vê uma foto aqui bem triste de como ficavam os vergões nas costas deles. Eles eram maltratados e geralmente os patrões, os donos dos escravos, faziam isso em praça pública para que as pessoas pudessem ver, os outros escravos pudessem ver e não fizessem mais isso. Aqui em Campos, foi uma cidade que teve bastante escravos. A gente tem uma colônia, uma herança escravista muito grande, e aqui essa praça pública onde os escravos eram açoitados fica ali no centro, no calçadão, ali próximo à Caixa Econômica Federal, no calçadão de Campos. Ali tem um marco, onde os escravos eram amarrados ali e açoitados para que as pessoas pudessem ver e que servisse de lição para outros escravos. Como eles sofriam muito, eram maltratados, não se alimentavam direito, trabalho por serviços muito pesados, alguns deles se revoltavam e fugiam. Então eles iam para o que nós chamamos de quilombos. O que eram esses quilombos? Eram lugares bem afastados na mata, onde essas pessoas podiam ir se refugiar, ou às vezes até não só os escravos, como nós vimos, alguns bandidos que tinham algum problema com a justiça, iam para lá. Lá era um refúgio para as pessoas que não eram bem vistas na sociedade. E lá eles podiam ter a sua própria religião, eles podiam plantar, colher e não tinham trabalho forçado, não apanhavam, Então, os quilombos serviam desse refúgio. Infelizmente, alguns desses quilombos eles eram descobertos pelos capitães dos fazendeiros, Os fazendeiros mandavam ir atrás, eles eram capturados novamente, apanhavam, mas alguns quilombos deram certo, e permaneceram, e foi um refúgio para esses escravos. Aí, na página 105, tá falando, da interferência dos ingleses nessa questão da escravidão. Os ingleses, eles produziam tecidos, para fazer roupas, eles tinham um comércio muito grande com outros países. E eles queriam também ter aqui no Brasil um grande mercado consumidor. Só que isso não era possível se não tivesse um trabalho assalariado. Se as pessoas não ganhassem dinheiro, elas não poderiam comprar as mercadorias. Então foi por isso que a Inglaterra impôs o fim do tráfico negreiro. Era proibido mais navios negreiros saírem da África rumo à América carregando escravos. Essa lei foi conhecida como Lei Eusébio de Queiroz e proibia o tráfico negreiro. Só que, infelizmente, nós estudamos lá na sala que não era porque a Inglaterra gostava dos negros, porque queria protegê-los. Ela queria, na verdade, alguém para consumir os seus produtos, para comprar os seus produtos. Ela achava que se acabasse com o trabalho escravo, esse negro ia ter um trabalho assalariado e comprar as mercadorias, ok? Então essa foi a Lei Eusébio de Queiroz,
que não resolveu efetivamente o trabalho, né, o trabalho escravo, a questão do escravo no Brasil. Depois dessa lei Eusébio de Queiroz, vieram outras leis também, que foi a lei do ventre livre, que as crianças filhos de escravos elas iam ter a liberdade, e a lei do sexagenário, que a gente viu também que foram leis paliativas, leis que tentavam ajudar, mas não resolviam o problema. Por quê? A lei Eusébio de Queiroz, ela não acabou com a escravidão no Brasil, ela só impedia que os navios chegassem. Com isso, os navios chegando, não chegando mais navios aqui, tendo essa dificuldade, o preço do escravo cresceu muito, aumentou. Lei do ventre livre, as crianças libertas não tinham como sobreviver sem seus pais, nem lugar para ir. E a lei do sexagenário, as pessoas não tinham mais condições, não tinham guardado dinheiro nenhum, não tinham onde morar, e muitas vezes a grande maioria não chegava até essa idade de 60 anos, tá? E aí, na página 108, a gente viu que ficou uma briga entre os fazendeiros do Oeste Paulista e do Vale do Paraíba. Uns queriam alforriar os escravos e contratá-los. Os outros preferiam contratar mão de obra imigrante vinda da Europa do que pagar a um escravo.